E que notícia difícil, né? Como é que se lida com essa questão? Como que se projeta na mente humana a ideia de que alguém que convive entre você não existe mais? Não está mais entre a gente. E logo veio o gatilho, né? E logo veio à tona a memória de Werton, que também foi nesse contexto parecido. Alguém muito próximo, muito presente, muito irmão nosso, muito jovem, muito envolvido, muito cheio de vida, muito para cima. Simplesmente uma ligação dizendo: o Ayrton faleceu. Ou seja, não mais o verei aqui. Como a Joyce, não está mais entre nós. Então são essas questões, esses e outras notícias, né, que somos pegos de surpresa. E muitas coisas vêm à nossa mente, inclusive uma questão do qual eu irei falar, o medo. Somos cercados por medo. E como diz o grande pensador Estevão Queiroga, numa música Medo que ele escreveu, ele disse: todo medo é medo de morrer. Até mesmo o medo de não ser amado, ele deságua no medo da solidão, do ser esquecido e do não estar mais vivo, de perder a existência. Todo medo é medo de morrer. E o medo é a doença. Eu sei que desde quando o pecado entra, a própria narrativa, né, de Adão, tive medo. Mas o medo é um sentimento que cerca o ser humano na sua existência. Quando você tem os 10 anos de idade, você tem talvez inúmeras vezes, menos medo do que aos 46. Você vai tendo perspectiva, noção, vivência, experiência e situações que você ou se encontra em situações de medo. Eu me lembro que aos 10 anos eu não conhecia ninguém que havia morrido. Aos 46 já conheço, a morte está sempre, parece que a todo momento estamos recebendo a notícia de que alguém morreu. Ontem mesmo, à noite, recebi a notícia de que morreu a esposa de um dos nossos colaboradores, uma pessoa próxima nossa. Ele hoje está acabado, enterrando a esposa. Eu falei com o irmão dele, ele está sem condições, ele está lá. Inclusive, agorinha também a gente recebeu a notícia de Rogério, nosso irmão aqui, que a filha dele, a Rafaela, caiu de moto. Está bem, está em casa. E ele pede que vocês continuem orando e agradecendo a Deus porque algo pior poderia ter acontecido. São situações que fogem do nosso controle. E eu quero ajudar à luz da palavra de Deus, à luz um pouquinho da psicologia, para nos ajudar a como superar o medo, como vencer o medo, ou como não perder a fé. Porque diante desses quadros críticos, quando foge do nosso controle, a nossa fé é abalada também. Dúvidas aparecem na nossa mente, como: Deus de fato existe? A fé no Deus é racional? Por que Deus não livrou? Por que Deus, que poderia ou deveria, já que ele tem um controle, já que ele é bondoso, ele é amoroso, ele é tudo isso que a gente prega, mas ele poderia ter, de fato, afastado 10 centímetros, ou sei lá, qualquer que foi a situação, para que tivesse revertido a minha história. E a nossa fé acaba que é um pouco sacudida diante das coisas que fogem do nosso controle. E eu quero ajudar, por isso que eu digo, é uma mensagem muito difícil, porque quando a gente mexe com o sentimento, com aquilo que se passa dentro do outro, é um território sagrado. Eu oro a Deus para que Deus me dê as palavras certas. Talvez você precise de esperança, talvez você precise de consolo, de conforto nesse momento. Talvez você precise ouvir a voz de Deus e conseguir enxergar Deus diante do caos, para que você de fato venha ter vida. Interrompemos a série, né, que ainda
estávamos para fazer o fechamento, o Cristão no Mundo, e o Jordânio estará na próxima semana concluindo a série. A gente deu essa parada para a gente trazer esse assunto tão importante. Então, meus amigos, eu gostaria, primeiro, antes de abrir a Bíblia, trazer uma definição filosófica do medo, que é um pouco diferente da definição teológica. Na filosofia, não é a melhor definição de medo é uma resposta da consciência diante da percepção da ameaça existencial. Então, a definição clássica filosófica sobre medo é essa percepção da ameaça da sua existência. Tipo, eu vou perder meu emprego. Logo, como eu irei pagar meus boletos? Como eu vou honrar meus compromissos? As pessoas que vão atrás de mim. Então, isso é provocado dentro de nós uma defesa, que a filosofia chama dessa consciência, foi detectado que algo de errado vai dar. Você ainda não sabe, mas algo vai acontecer. Então, essa é a definição. Tem até a frase de Aristóteles, né? Ele disse assim: o medo é uma dor ou uma perturbação causada por imaginação de um mal futuro, destrutivo ou doloroso. Essa era a definição que Sócrates tinha. De uma definição, de uma dor, de uma perturbação. E isso é apenas um gatilho para te levar a várias doenças. Você pode adquirir uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, inúmeras doenças você pode ser engatilhado em você por causa dessas preocupações, esse excesso. Bill Churran, quando ele vem falando da sociedade do cansaço, né, ele define que é a sociedade do medo. Nós temos medo de tudo e de qualquer coisa. Nós temos medo de não ser aceito na comunidade, nós temos medo de ser cancelado no Instagram, nós temos medo de ser comprometido pelo algum tipo de comentário que fazemos. Então é a sociedade que é possuída por medo. E esse medo, não é? Essa definição, ela causa outros sintomas. Na teologia, a definição de medo é um pouco diferente. A definição de medo é o fruto da separação entre Deus e o homem. Calma. Não é porque você esteja sentindo medo é que você está separado de Deus. Não é isso que teologicamente a Bíblia nos apresenta. A Bíblia está dizendo, porque todos nós temos medo, então se essa for a linha que define se Davi está com Deus ou não, então totalmente estou sem Deus, porque eu sou possuído de medo o tempo todo. O tempo todo eu, Davi, estou sendo aterrorizado por um sentimento de medo. E às vezes eu me acordo de madrugada e muitos sentimentos de medo acontecem comigo. E eu imagino também que você deva também passar por esses perrengues aí. Então, porque o medo é uma consequência. A primeira consequência real que acontece no Éden foi o quê? Sentimento de medo. Quando Adão e Eva comem do fruto e Deus vai atrás do casal, Eva diz assim, Adão diz: Senhor, tive medo, por isso me escondi. Então, medo, na definição teológica, é essa separação de Deus e o homem. E isso vem sido, por isso que quando Jesus aparece, não tenha medo, eis que estou convosco, estou contigo. Então, a certeza de Deus ao nosso lado é a única fórmula para superar o medo. É a certeza de que quando as coisas fogem do seu controle, há um transcendente que está com você. Isso te dá um sentimento de paz. Quantas vezes eu consegui vencer as minhas crises com a ideia de que um Deus transcendente que cuida de mim.
Mesmo que continue dando errado, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. Eu quero abrir a Bíblia com vocês no livro de Apocalipse. Um livro extremamente difícil. Sei muito pouco sobre Apocalipse. Não tenho o costume de pregar sobre esse livro. Mas é um livro que apresenta uma certa escatologia humana. Ele tem ali a origem de todas as coisas, a origem dos conflitos, o desencadeamento de uma civilização caída, mas ele apresenta aqui uma mensagem de esperança poderosa. E essa esperança ela é muito motivadora. Então, eu convido vocês a abrirem sua Bíblia no capítulo 21, versos de 1 a 6. Existem 4 linhas interpretativas do livro de Apocalipse, linhas teológicas, falando tecnicamente. Então, ao longo da história, é o livro mais divergente de toda a palavra de Deus, é o livro do Apocalipse. É o livro que você vai encontrar inúmeras formas de interpretar esse livro. Mas existem 4 linhas gerais de definições que definem a interpretação. A primeira dela é a preterista, é a interpretação preterista, surgida ali no século XVII por um padre. Quando ele estuda o livro de Apocalipse, ele diz assim: todo o livro de Apocalipse ele se cumpriu até a queda de Jerusalém, ali nos anos 70, ou seja, é um livro que fechou todas as suas interpretações, todos os seus eventos e acontecimentos no primeiro século. Então, essa é a primeira linha interpretativa, a linha preterista, não é, do livro de Apocalipse. A Igreja Adventista, de forma oficial, ela não acredita assim nessa linha. A segunda linha é a historicista. É a linha do qual a Igreja Adventista, de forma oficial, acredita. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro que retrata a história humana nas suas projeções. Ela está conectada com a história local, atual e futura. Quando você vai lá, por exemplo, você vai ver João, né, que foi um livro escrito por João, quando estava preso na ilha de Patmos, e ele teve uma visão dos acontecimentos do evangelho dos dias dele, teve a visão das igrejas. Então, a visão das igrejas era algo que estava acontecendo naquele período e que também se projetaria para o futuro. Então, a interpretação histórica do livro de Apocalipse e profética, né, porque é um livro profético, é a interpretação oficial da Igreja Adventista. Eu também acredito assim, porque você vai ver coisas que estão ligadas à história atual, mas também está se projetando para um futuro. E tem a interpretação futurista, ou seja, tudo que o Apocalipse escreveu está conectado a um espaço de tempo no futuro e curto, certo? E também tem a linha idealista, a interpretação idealista, que tudo aqui não passa de uma metáfora, de uma ideia. Então, é um livro simbólico, mas também ele existe sua literalidade. Então, essa é a estrutura de Apocalipse. E quando você vai para o capítulo 21, o fechamento, nos capítulos antecedentes, você vai ver o quê? Catástrofes. Você vê o livro começando trazendo esperança. João, não tema. Eu estou aqui para te revelar as coisas que irão acontecer. Não tema. O livro de Apocalipse não é um livro terrorista. Pelo contrário, é um livro para trazer esperança, conforto. Se você conheceu o Apocalipse na versão terrorista, talvez você tenha conhecido numa forma interpretativa equivocada. Não foi a melhor. Mas aí o livro de Apocalipse é justamente o retrato histórico, é o panorama atual, projetando, sim, para o fim. Deus estava revelando para João que no final das contas, quando tudo se acabar, a humanidade não será derrotada. A morte, o sono que a Bíblia chama, não é o fim. A vida medíocre que eu esteja levando não é a última. Se eu perdi tudo aqui, mas ainda toda a vida.
Ou seja, a vida humana não se limita a essa existência, aquilo que eu vejo. Sabe, isso aí traz uma esperança, uma perspectiva muito forte. Quando Nietzsche escreveu, não é, a grande saga, né? Deus está morto. Ele diz, Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Porque Nietzsche, ele olha para a circunstância e na projeção da mente dele, ele diz, Deus não existe. Ele busca a razão da existência nos elementos, num campo científico, nos dados, na filosofia. E ele mata Deus. E quando ele, nesse parágrafo, né, que ele define que Deus está morto, ele diz assim, ai se eu tivesse esperança, ai se eu tivesse confiança. Por isso que ele disse, nós o matamos. Quando eliminamos Deus da nossa vida, nós entramos na fase deprimida, depressiva. Ou seja, tudo é o acaso. Eu estou aqui ao acaso, a minha vida é um acaso, e quando acabar, acabou a sorte para mim. Mas a Bíblia nos apresenta uma outra realidade completamente composta a esse niilismo filosófico, criado no cenário pós-morte de Deus, para justificar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os atos violentos e a maldade humana. O niilismo diz assim, na sua essência, você não tem sentido nenhum. Sua existência não traz sentido algum. Logo, se a minha existência não faz sentido, não tenho assim um objetivo, não tenho sentido nenhum, então logo eu vou viver de qualquer jeito, porque é só isso aqui mesmo, acabou, então vivo ali minha vida como eu entendo que deve ser. Mas a Bíblia traz uma mensagem poderosa que vai completamente contra esses conceitos filosóficos de perda de sentido. E eu quero ler para você. Verso 1 do capítulo 21. Então vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. É interessante a forma literária, a estrutura dessa narrativa. Alguns teólogos sérios dizem que essa técnica literária é a mesma descrita para um matrimônio judaico nos tempos de Jesus. Então ele prepara o cenário. O cenário, ele está, o casamento, esse matrimônio, ele é feito no espaço físico. Aonde? Terra. Só que essa terra aqui havia passado. E terra está relacionado com aquilo que os nossos pés pisam. Ou seja, o nosso território, a nossa circunstância, aquilo do qual você é envolvido. Então, terra é no ambiente do qual você vive. Nesse seu contexto social, nesse seu contexto profissional do qual você vive. Você olha para um lado e vê corrupção, você olha para o outro e vê maldade, você olha para o outro e vê injustiça, você olha para o outro lado e vê um cenário caótico, você olha para outro cenário e vê doença, você vê morte, vê repetições de cenários que dão errado as coisas. João está dizendo assim, nesse matrimônio vai ter restauração daquilo que os seus pés pisam, novo céu e nova terra. Esse primeiro céu, essa primeira ordem do caos, da desordem, vai passar. Se eu estou cansado de sangue, se eu estou cansado de doença, se eu estou cansado de notícia ruim, se eu estou cansado, eu não aguento mais da tentativa de acerto, mas erro mais do que acerto, João está dizendo, vai passar. Isso não é para sempre. Então, tem um novo céu, tem uma nova terra. E o mar já não existe. Aí tem várias linhas interpretativas. Existe a questão poética, porque o mar para João era algo que separa. Isso é uma ideia de Agostinho. Agostinho descreve um mar
seria a separação. Tudo que separava a felicidade de João era o mar, porque João, quando escreveu, estava ilhado na ilha de Patmos, tudo que ele via era o mar, e o mar era que separava. Mas numa ideia mais teológica, mais técnica, mais profunda, o mar na Bíblia ele está relacionado com tempestades, com tribulações, com caos, com natureza revoltada. O mar dá conotação do exército de guerra. Então, todos os confrontos humanos, todos os caos, todas as tramas, todas as tensões que nos provoca perda de existência, já não vai mais existir. Mas ele continua aqui. Primeiro, ele apresenta que vê. No verso 2, ele continua vendo. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ele usa a metáfora mais forte, que a estrutura ela vai ganhando intensidade. Ele vai colocando mais incrementos, ele vai adocicando, ele vai dando mais sabor ao grande ápice desse encontro. O matrimônio aqui, a realização desse encontro, desse grande evento universal, mundial e humano, não consiste no ambiente terra, mas faz parte, nem solo. Mas o texto vai ganhando ali intensidade. Ele vai dizendo assim, a grande cidade santa, a nova Jerusalém, adornada, enfeitada, coroada. E agora vem o ápice, que é o verso 3. Então, João disse assim, depois que ele prepara o ambiente, depois que ele prepara o cenário, ele diz assim, então, eu ouço uma grande voz que vinha do céu. O verso 3 dizia assim, ou então ouvi uma grande voz que vinha do trono de Deus e dizia, agora o tabernáculo de Deus está entre os homens, os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Você vê que o texto para agora assim, para dar sabor e detalhe. O ápice do grande casamento, do grande encontro, da grande renovação, não está nos elementos palpáveis, não é a terra que eu piso, não é o ambiente. Claro que eles fazem parte, mas o texto prepara agora para uma questão que é interessante. Aparece a palavra aqui tabernáculo. Agora, o tabernáculo de Deus. Essa palavra do grego, esquinose, que tem suas variações, literalmente essa palavra, Deus habitando em nós. O Deus em nós, o restabelecimento daquilo que perdemos no Éden. O que é que perdemos? O Deus em nós. Quando Adão e Eva pecam, o que é rompido? A ligação direta do Deus com o homem. Por isso que o homem agora passa a ter medo. Porque o homem agora pensa, estou eu sozinho, Deus não está comigo. E pode ver, sempre quando nós temos nossas dúvidas existenciais, a primeira pergunta é, será que eu fiz algo de errado contra Deus? Será que eu estou em pecado? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Porque nós carregamos na nossa genética, consciente ou inconscientemente, de que as coisas acontecem porque Deus não está comigo. As coisas estão acontecendo porque lá no fundo, por mais que a gente creia, a gente percebe que Deus nos abandonou em algum lugar da nossa existência. E aí, meu amigo, é esse o motivo que muitas religiões têm trazido, têm dominado as pessoas, porque eles dizem que têm o controle, é o elo de ligação entre você e Deus. E a busca na espiritualidade, nós corremos para um lugar que diga que Deus se conectou com a gente.
A nossa busca existencial é, na verdade, um medo que nós temos de não estar conectado com o transcendente, com Deus. Alguns não sabem definir esse Deus e buscam esse Deus, essa conexão com o transcendente em inúmeras religiões. Eu preciso me conectar com o superior. Aí vai atrás de candomblé, de orixás e tudo mais. É a busca humana, isso é geral. Então, essa necessidade que nós temos humana da busca, ela não acontece só num território cristão. É uma busca humana. Por isso que existem inúmeras religiões ao redor do mundo tentando ter o domínio das pessoas, porque dizendo, eu sou esse elo de ligação entre você e Deus. Então, o tabernáculo, essa esquinose, é Deus em nós que será estabelecido. O grande ápice do novo céu e da nova terra não está em tirar você da terra, dessa camada, dessa atmosfera, desse campo gravitacional e levar para um lugar específico. Ou nas visões, na linguagem clássica cristã, andar em ruas de ouro. Não é isso o ápice da esperança. Não consiste nesses elementos. E sim, numa esquinose. O Deus agora em nós. E o Deus agora transforma a nossa natureza, o nosso coração. E tudo passa a acontecer. E agora, quando isso acontece, esse encontro, o texto diz: eles serão seu povo e o próprio Deus estará com ele. E será o seu Deus. E agora vai acontecer. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu gosto dessa tradução, antiga ordem, porque vivemos sobre uma ordem. Para mim, essa tradução é a melhor definição das coisas que acontecem na nossa existência. Gente, nós moramos no planeta Terra. E estamos sobre uma lei, a lei da física. Não tem para onde fugir. Enquanto estamos nesse campo gravitacional, a gente se submete às leis da física. Você não tem como controlar a lei da física. É um elemento natural. É mais ou menos isso que João está querendo definir. Essa ordem, que ordem? Pode ser que aconteça um acidente comigo. Possa ser que dirigindo um carro, o carro desgoverne. Possa ser que no meio de um procedimento cirúrgico, alguma bactéria tome conta do seu corpo. Possa ser que venha nascer na sua família alguém com vários distúrbios mentais. É essa ordem que João está dizendo. Ele está dizendo assim, esse campo magnético que vocês estão, o pecado, é adoecido, é de morte. Então, essas coisas, essa ordem, ela vai passar. E isso vem ligado posteriormente ao contexto que é Deus que vai enxugar nossas lágrimas. E essa simbologia de enxugar lágrima, ele vem explicar, Deus vai enxugar, não vai haver mais morte, não vai haver tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais decepção, não vai haver mais essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são de outra ordem agora. Aqui uma projeção, é uma recriação do Éden. E é por isso que isso nos traz tanta esperança. E é por isso que isso vem nos trazer conforto e consolo, sabendo que as coisas, tragédias que acontecem aqui na nossa vida, não são provocadas por Deus. É porque vivemos num campo gravitacional. É a lei da causa e efeito. Ah, mas Deus poderia ter curado. Poderia. Deus até ressuscitou. Jesus não ressuscitou Lázaro? Mas Lázaro morreu. Lázaro não está vivo para contar a história. O que aconteceu ali só foi um prorrogamento de espaço e tempo. Porque a definição oficial,
A solução oficial, geral, único, exclusivo e definitivo será quando isso acontecer. Quando Jesus voltar, e de fato ele vai voltar, quando? Não sei. E nem tenho interesse de saber o quando, porque ele mesmo diz na sua palavra que isso não é bom, porque isso vai gerar expectativa, e expectativa de desapontamento, perda de fé e perda de sentido da vida. Então eu me agarro o quê? À promessa. Enquanto isso não acontece, eu vivo na certeza de que aconteça o que aconteça, a minha fé em Deus não pode ser abalada. Porque eu tenho certeza de que Ele está comigo, de que Ele é o meu Redentor, de que Ele é o meu Criador e que Ele está comigo, a despeito do que aconteça, ganhando ou perdendo, rindo ou chorando, adquirindo ou não. Existe um conceito filosófico chamado estoicismo. Não sei se você conhece, é um conceito antigo, quarto século antes de Cristo. O estoísmo, ele é interessante, porque o estoísmo, ele tem umas técnicas muito interessantes e ela se encontra muitas vezes com essa ideia de João. E o estoísmo traz algumas definições práticas que talvez me ajude a superar as dores que a vida causa na minha existência. Então, ela traz algumas definições e ele diz assim: você precisa diferenciar o que depende de você e o que não depende. É a regra número 1 da física. É a lei da causa e efeito. Tem coisas que dependem de mim, mas tem coisas que não dependem de mim. Como que meu filho vai nascer? O que vai defini-lo? Quem ele vai ser? E a gente, quando a gente tenta assim, mudar o outro, isso aqui traz um cansaço físico inesgotável. Então o estoicismo diz, cara, tem coisas que não dependem de você. Outra dica fácil do estoicismo, não peça uma vida mais fácil. Tem gente que fica, ai meu Deus, que minha vida é tão difícil, e eu não consigo superar as coisas que constantemente vão dar errada na minha vida. O estoicismo, porque o estoicismo é diferente do conformismo. O conformismo diz assim, beleza, mas não há nada que eu possa fazer que venha mudar meu quadro. O conformismo, ele prega isso aí. O estoicismo não, ele diz assim, eu aceito a minha realidade, ou seja, eu cresci e vivo num ambiente difícil, duro, tá difícil, não tem emprego, ou eu cresci num ambiente do tráfico de drogas, tal. O conformismo diz, se você já nasceu ali, é seu destino, você fica ali. Não. Essa ideia aqui, o estoicismo diz assim, não torne a vida fácil, torne-se mais forte, supere. O ser humano, ele tem uma capacidade de se reinventar, de superar. Tá difícil? Tá doloroso? Tô chorando? Tô. Por isso que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo inclusive do choro. É momento de chorar, é momento de chorar sim. Mas vai chegar o momento de se superar, de vencer, de se fortalecer. Porque depois do choro vem um fortalecimento. Tiago fala que a nossa fé ela é superada, ou seja, nós somos fortalecidos a partir da superação de uma série de circunstâncias pesadas. E você pode ver, um indivíduo que nunca teve problema na vida, nunca passou por uma situação crítica, difícil, ele cai e talvez nunca se levante. Mas alguém que já é acostumado a levar a expressão lapada na vida, ele é mais forte, ele está mais fortalecido. E é isso que o estoicismo diz, você não tem um controle, mas também não fique chorando pedindo uma vida mais fácil. Torne-se mais forte.
O terceiro conceito, a felicidade nasce da virtude e não das circunstâncias. Não defina a sua vida infeliz se você já taxou pelas suas circunstâncias, e sim pelas virtudes, pela capacidade que o teu Criador te deu. Você é uma pessoa virtuosa. Você vai ter a capacidade de superar. Você vai ter a capacidade. Quarto, aceite com serenidade aquilo que você não pode mudar. Não pode. Quinto, domine suas emoções antes que ela domine vocês. E a gente vai sendo levado pelas nossas emoções. Nós reagimos pelas nossas emoções e nós caímos pelas nossas emoções. E a emoção é um agente traiçoeiro. Eu li esse livro, me ajudou bastante. Era um livro de Rubem Alves sobre demônios e pecados. E nas minhas crises, à noite, os meus medos, dominado pelas minhas emoções, eu comecei a ler esse livro e ele me ajudou bastante. Tem um parágrafo, e é interessante porque quando ele fala aqui de demônios, ele não está citando os seres espirituais que nos influenciam. Ele fala que são nossos inimigos. Nossos inimigos. Ele define aqui demônio como sendo aquilo que nos perturba. Então, por exemplo, se você tem uma deficiência em uma área da vida, aí ele diz assim, toda vez que Jesus ia expulsar um demônio, ele chamava pelo nome, ou seja, ele identificava o problema, chamava pelo nome e expulsava. Você está com medo. Esse medo, ele vem de onde? De que natureza? Não, eu estou com medo de não conseguir permanecer no meu emprego. Você identificou. Segundo passo, por que você está com medo de você perder o emprego? É porque você está deixando em falta alguma coisa? Ou seja, você está chamando pelo nome. É porque você não está sendo leal ao seu salário, você não está correspondendo ao que a empresa lhe exige? Você identificou e agora você expulsa. Mudança de hábito. Então, para Rubem Alves, aqui, esse expulsar você identifica um problema seu e agora você expulsa, elimina ele da sua vida. Como? Com exercício. É fácil? Não. É difícil? Sim. Mas se não, meu amigo, você vai passar a vida toda chorando. E a vida vai perder o sentido. Tem uma frase dele aqui, eu vou ler. Ele fala assim, tantas coisas que existem não fazem a menor diferença na vida das pessoas. Nem sequer são percebidas. E tantas coisas que não existem e se apossam do corpo e da alma das pessoas, fazendo, às vezes, coisas extraordinárias ou até mesmo grandes estragos. Muita coisa está na nossa cabeça. E às vezes a gente fica aumentando esses problemas e vai causando um grande impacto. E tem coisas que a gente tem que expulsar. Sentimento de medo tem que ser identificado, tem que ser detectado. Às vezes vinha sentimento de medo, eu perguntava assim e começava a buscar essa regra. Esse meu medo é por quê? Ele vem de onde? E eu ia tentando de forma racional, tentar expulsar e me ajudou bastante. E isso o estoicismo confirma que nós devemos viver essa realidade. E ele diz, viva o presente. Lembre-se da brevidade da vida. A vida é curta. Nós estamos viajando a um trem-bala. E qual estação nós iremos ficar? A vida é curta. E a gente tem que aproveitar ao máximo com coisas boas que a vida nos oferece. Pare de buscar aprovação constante. Transforme obstáculos em obstáculos de oportunidades para você vencer. Está difícil? Aproveite esses obstáculos e converta em formas de crescimento. E seja útil na vida dos outros. Venha trazer sentido à sua vida, venha trazer existência à sua vida, venha fazer sentido. Rubem Alves define, tem uma frase aqui sobre fé. Ele diz assim: esperança é ouvir a melodia do futuro
Esperança é ouvir a melodia do futuro. Qual é a melodia do futuro? Há um novo céu e uma nova terra. Há um novo céu e uma nova terra. As coisas aqui não serão definitivas. A separação não é para sempre. A dor não é eterna. Ela pode estar até sendo eternizada na minha existência. Como? Um segundo não é muito pouco tempo, né? Mas um segundo, para quem está segurando uma barra de 50 quilos, é uma eternidade. Conceito de dor. Segundo é algo que passa muito rápido. Se você estiver num momento prazeroso, um segundo, poxa, não é nada. Um minuto não é nada, uma hora não é nada. Mas para quem está segurando lá na última série ali, 10 segundos faz toda a diferença. Por isso que a gente tem que ser cauteloso quando vai abordar alguém que está com dor, porque tudo é eterno. É esse mesmo sentimento. Você diz, poxa, 3 segundos aguenta, que bobagem aí, mas 3 segundos não é nada. Mas para 3 segundos para aquela pessoa é eterno. E aí Rubem Alves diz assim, esperança é ouvir a melodia do futuro, um novo céu, uma nova terra. E ele diz, fé agora, ele sai de esperança e vai para a fé. Fé é dançar ao som dessa melodia antes que ela seja tocada. Tá difícil? Tá. Mas Cristo me dá razão para viver. Não existe outro lugar que te proporcione isso. Não existe outro ambiente que venha trazer. Albert Camus, ele escreveu a seguinte frase, só existe um problema filosófico. E ele diz assim, e esse problema sério, verdadeiramente, é o suicídio. É a pessoa tirar a sua vida ainda vivendo. Perder a razão existencial. É a pior morte de todas. É quando você vive a vida e nada mais tem significado. E a mensagem de hoje é justamente para tentar reiterar nossa fé, revisitar nossa fé, na verdade. A cada um revisitar mesmo como é a sua fé, ou como é que está sendo a sua fé, se você tem questionado Deus, se você tem duvidado de Deus, se você tem desistido de Deus, seja honesto com você mesmo e com Deus. E diga, Senhor, de fato eu não consigo mais acreditar, eu estou perdendo minha esperança. Eu preciso repaginar minha ideia de fé, porque as circunstâncias, o medo, o sentimento de medo fez com que eu viesse a perder justamente essa ideia de que o Senhor está para além de tudo isso. E tem coisas que acontecem que a gente nem sabe quem proveu essas coisas. E eu quero encerrar lendo um trecho de um livro de Rubem Alves, que tem como título Perguntaram se eu acredito em Deus. Eu acho lindo, eu acho que ele responde muitas das nossas questões e ele apresenta também como viver diante desse cenário caótico. Porque o medo tem possuído a minha vida. E como viver tranquilo, em paz, como dormir uma noite de sono boa diante de tantas coisas que acontecem. Eu vou ler aqui na íntegra, porque vai ficar mais bonito de ouvir. A noite estava escura, o céu estava sem estrelas. De vez em quando eu via o uivo de um lobo bem de longe, misturado com o barulho do vento. As crianças reunidas na tenda do mestre Benjamin, elas estavam com um sentimento de medo, possuída pelo medo. O mestre Benjamin, naquela noite, sentiu o medo nos seus olhos. Foi então que uma delas perguntou, mestre Benjamin, há um jeito de não ter medo? Medo é tão ruim. O mestre Benjamin respondeu, assim, e ficou quieto.
veio então uma segunda pergunta: e qual é esse jeito? É muito fácil, responde o mestre Benjamim. É só pensar como as ovelhas pensam. Uma delas respondeu: mas como é que eu vou saber o que é que as ovelhas estão pensando? O mestre Benjamim respondeu: quando durante a noite as ovelhas estão deitadas na pastagem, os lobos estão à espreita e eles uivam. As ovelhas têm um medo profundo. Mas aí, misturado com o uivo dos lobos, elas ouvem a música mansa de uma flauta. É o pastor que cuida delas e não dorme nunca. Ouvindo a música da flauta, elas pensam: há um pastor que me protege. Ele me leva aos lugares de grama verde e sabe onde estão a fonte de águas límpidas. Uma brisa refresca a minha alma. Durante o dia, ele me pega no colo e me conduz por trilhas amenas. Mesmo quando eu tenho de passar pelo vale escuro, pelo vale da morte, ainda assim eu não tenho medo. A sua mão e o seu cajado vão me tranquilizar. Enquanto os lobos uivam, ele me dá o que comer. Passa óleo perfumado na minha cabeça para curar as minhas feridas. Ele me dá água fresca para sarar o meu cansaço. Com ele não terei medo eternamente. O mestre Benjamim parou de falar. Os olhos de todas as crianças estavam fixados nele. Foi então que uma delas levantou a mão e perguntou: e os lobos? Eles vão embora? Eles morrem? É a pergunta que a gente faz. E os lobos? E os problemas? E aquilo que pode nos destruir? E aquilo que pode nos matar? E aquilo que derrama as nossas lágrimas? E a separação? Vão embora? Os lobos continuam a uivar. E continua a ser perigoso. E continua talvez a matar. O pastor não consegue espantar todos eles. E por vezes, alguns lobos atacam e matam. Mas as ovelhas, ouvindo a música da flauta, do pastor que não dorme, e sem medo, não porque não haja mais perigo, e nem tampouco a despeito do perigo. Porque não há jeito de acabar com o perigo, mas há um jeito de acabar com o medo. Coragem é isso, dormir sem medo, a despeito do perigo. As crianças voltaram para a sua tenda e dormiram sem medo, pensando o pensamento das ovelhas. De vez em quando eles ouviam o ruivo de um lobo faminto, eles lembravam da flauta do pastor, que assim a cuidava de todas elas. E assim é nosso Deus. Não é que Deus vai te livrar de todos os problemas, mas que Ele diz que há um final sim feliz para a gente. Não seja temorizado pelas circunstâncias da vida, porque a nossa fé é naquele que fez novo todas as coisas. Vai vir um novo céu, uma nova terra, do qual não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, porque estaremos agora em uma outra ordem, do qual eu quero fazer parte. E você também. Que essas palavras nos motivem a todos os dias da nossa vida e que nos dê força, fé e ânimo até a volta de Jesus. Não perca sua fé nele, porque é o lugar mais seguro de estar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua fé, pela tua graça, pela tua misericórdia. Tantos sentimentos somos possuídos diariamente, Senhor. Quer nos derrubar, quer tirar nosso desejo de viver e nossa existência. Mas que a nossa fé seja revisitada hoje por cada um de nós e que possamos enxergar para além do choro, para além do sofrimento, e que possamos chegar ao patamar de Jó, quando ele falou que eu sei em quem eu creio
Eu sei que tudo não parece favorável, mas eu sei que no final o Senhor se levantará e trará nova todas as coisas. Que possamos ter essa convicção, Senhor, todos os dias. Nos ajuda, nos dá força para isso. Nós te oramos e entregamos nossos temores em tuas mãos e os nossos medos. Em nome de Jesus. Amém.